E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, divide opiniões. Tem gente que acha perigoso, tem gente que acha essencial. As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Nessa nossa análise, a gente vai decifrar a introdução do livro para sacar qual é a filosofia por trás dessas regras e por que, mesmo depois de séculos, elas continuam moldando o mundo ao nosso redor. Para começar, o autor já chega com uma ideia bem ousada. Existe um jogo rolando ao nosso redor, o tempo todo. Um jogo de poder. E, segundo ele, entender as regras desse jogo não é uma opção, sabe? É uma necessidade para a gente poder, no mínimo, sobreviver. E é aí que o livro lança a grande provocação. A questão não é se a gente vai ou não participar. Pensa bem, em cada conversa, em cada reunião de trabalho, em cada relacionamento, as dinâmicas de poder estão ali. A única escolha que a gente tem de verdade é: vamos ser um jogador habilidoso ou só mais uma peça no tabuleiro de outra pessoa? E aqui está a grande sacada. Poder não é uma coisa boa ou ruim. É uma ferramenta, uma realidade da vida em sociedade. E ignorar isso só te deixa mais vulnerável. A verdadeira maestria, segundo o livro, não é sair por aí acumulando poder, mas sim entender como ele funciona para se proteger e, claro, alcançar seus objetivos. Então, ao longo dessa análise, a gente vai ver por que essas regras são atemporais, por que dominar o poder é uma habilidade que se aprende e como dá para aplicar um princípio-chave no nosso dia a dia já amanhã. Para a gente conseguir entender as 48 leis, primeiro a gente precisa conhecer os 3 pilares que sustentam toda a filosofia do livro. São a base de tudo. O primeiro pilar é esse: o poder é atemporal. Cara, nossos celulares podem ser de última geração, as roupas mudam, mas as emoções humanas, vaidade, inveja, ambição, insegurança, essas são as mesmas moedas de troca no jogo do poder hoje, assim como eram lá na corte do rei Luís XIV. Não mudou nada. Olha só o caso do Nicolas Fouquet, ministro das Finanças do Luís XIV. Para homenagear o rei, ele deu a festa mais absurda, mais espetacular que a França já tinha visto. O problema? A festa foi tão incrível que o rei se sentiu pequeno, ofuscado. A insegurança bateu forte. O resultado foi rápido e brutal. No dia seguinte, Fouquet foi preso e passou o resto da vida na cadeia. O erro dele não foi um crime de verdade, foi um erro de cálculo de poder. E isso nos traz direto para os dias de hoje. A festa do Fouquet é aquela apresentação de projeto onde alguém da equipe brilha mais que o chefe. O rei inseguro é aquele gerente que se sente ameaçado por um funcionário que é simplesmente genial. Os cenários mudam, mas a vaidade ferida, a dinâmica de poder, continua exatamente a mesma. O segundo pilar é importantíssimo. O poder é amoral. O livro compara o poder a uma faca. Uma faca pode ser usada por um cirurgião para salvar uma vida ou por um criminoso para tirar uma. A ferramenta em si é neutra. Então, aprender sobre as leis do poder não é um convite para sair atacando os outros. É um manual de como se defender para não ser a vítima. Um exemplo perfeito disso é o Galileu. Ele precisava de grana da poderosa família Médici para continuar suas pesquisas. E em vez de chegar lá se achando gênio, fazendo os Médici se sentirem pequenos, ele fez o oposto. Ele descobriu as luas de Júpiter e as batizou de estrelas mediceias. Ele usou a descoberta dele para imortalizar seus patronos no céu, fazendo eles brilharem. E o que aconteceu? Eles financiaram o cara pelo resto da vida. Uma jogada de mestre. E o terceiro pilar, poder, é uma habilidade. Ninguém nasce sabendo. É uma arte que, como qualquer outra, exige estudo, muita observação e, o mais importante, prática consciente, deliberada. Tá, mas como é que isso funciona na vida real? Vamos pegar um exemplo que todo mundo aqui vai reconhecer, seja no trabalho ou na faculdade. Vamos pegar a primeira lei. Jamais ofusque o mestre. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que naquela reunião de segunda-feira, quando você tiver uma ideia genial, em vez de gritar "eu tive uma ideia", você apresenta a ideia como se fosse uma continuação do raciocínio do seu chefe. Algo do tipo, expandindo um pouco o que o chefe acabou de falar, a ideia é sua, mas o crédito público vai para o mestre. Isso não é ser capacho, gente. É estratégia pura. Ok, já vimos os pilares e um exemplo prático. Mas é agora que a coisa fica um pouco desconfortável. Vamos ter que pensar de forma crítica sobre o que tudo isso significa de verdade. Essa citação aqui, ela praticamente resume a filosofia do livro. Ela nos força a encarar uma verdade meio chata. Por baixo de toda essa camada de modernidade, as emoções primitivas das cortes antigas ainda mandam no jogo. Pessoas em posições de poder ainda querem, acima de tudo, se sentir seguras e superiores. E isso leva, claro, à crítica mais óbvia e justa que se pode fazer a esse livro.
Será que ao estudar essas táticas, a gente não está simplesmente aprendendo a ser manipulador? Não estamos sendo ensinados a ser desonestos? Isso não é uma receita para um mundo pior? A resposta do autor é bem direta. Fingir que o jogo não existe não te protege dele. Pelo contrário, te transforma num alvo fácil para quem conhece as regras. O conhecimento, nesse caso, é um escudo. Você não precisa usar essas táticas para atacar, mas precisa reconhecê-las para se defender. Certo. Vamos para um teste rápido. Imagina a cena. Você está numa reunião e um colega apresenta aquela sua ideia brilhante como se fosse dele. O que fazer para mostrar que você entende do jogo de poder? Temos 3 opções. A. Partir para o confronto público, na frente de todo mundo. B. Deixar para lá na hora, mas depois, em particular, parabenizá-lo sutilmente pela sua ideia. Ou C. Sair da sala e reclamar com outros colegas. Pensa aí um pouquinho. Se você pensou na letra B, acertou em cheio. A opção A, o confronto, só te faz parecer pequeno e arruma um inimigo. A C, a fofoca, é inútil e te faz parecer fraco. Agora a B, essa é a jogada de poder. Você evita a cena, mantém a calma, mas deixa bem claro para a pessoa e só para ela que você sabe exatamente o que ela fez. Você continua no controle total da situação. Bom, a gente entendeu a premissa, os pilares e até testou o conceito. E agora? Qual é o próximo movimento nesse tabuleiro? Vamos só recapitular os pontos-chave. Primeiro, o jogo do poder é real, inevitável, sempre existiu. Segundo, conhecimento é defesa, não é agressão, é inteligência social. E terceiro, a verdadeira maestria está na sutileza, não na força bruta. Então, vou deixar um desafio bem simples. Não é para fazer nada, é só para observar. Na sua próxima reunião ou numa conversa qualquer, apenas observe as dinâmicas. Quem está tentando agradar o chefe? Quem se sentiu diminuído com o comentário? Quem usa o silêncio para parecer mais poderoso? Não julgue, só veja. O primeiro passo para dominar o jogo é a observação. Com isso, o tabuleiro está montado. No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar de cabeça na primeira e talvez mais contraintuitiva das leis: jamais ofusque o mestre. E a gente vai descobrir por que, no jogo do poder, o seu maior talento pode se tornar o seu maior inimigo. Até lá!